Também agradeço a essa casa quase centenária por me receber com tanto carinho. E para mim é engraçado falar no púlpito. A última vez que eu fiz isso foi na minha encarnação como padre. E a cara de padre ficou. Vocês notaram? Se eu colocar uma batina, eu rezo missa, faço batizado, dou até extrema-unção. Tão cara de padre que eu tenho. Mas vocês sabem que eu tenho um obsessor, que eu devo ter enforcado ele em alguma encarnação passada, e toda vez que eu vou falar em público, ele faz minha garganta ficar ruim. Ou é medo. Eu não sou um palestrante, não. Máximo um contador de história. E eu vou contar uma história. A Valéria, quando me convidou, falou: Nilton, conta uma história para o pessoal. Essa história eu já contei. Na época da pandemia, foi via Facebook. E ela pediu para que eu contasse essa mesma história aqui, pessoalmente, para vocês. É uma história bonita. E eu vou tentar manter um tempo curto, porque se for contá-la com todos os detalhes, vocês já viram o sol nascer, né? Vai ver de novo. Vamos voltar lá aos tempos de Jesus. Jericó, uma pérola do Oriente. A Jericó herodiana, ela dista aproximadamente 1,5 km da antiga Jericó. A antiga Jericó era uma cidade de 6 mil anos. Foi dizimada. Toda a população, exceto uma moça e sua família, eles foram massacrados por Josué, que era um general de Moisés. Não vem ao caso os motivos, mas a cidade foi reconstruída um pouco à frente. E era um lugar extremamente aprazível. Era tão agradável o clima em Jericó, que o próprio Herodes tinha seu palácio de inverno em Jericó. Jericó é o ponto mais baixo da terra. Está ao redor de 300 metros abaixo do nível do mar, está no Vale do Rio Jordão. Enquanto Jerusalém está a mais de 700 metros de altitude e faz frio lá. No inverno, a temperatura de 0 em Jerusalém, Herodes pegava a turma, vamos descer para Jericó, porque lá está 28 graus, a gente fica numa boa ali. E muito milionário da época tinha propriedade em Jericó. Era conhecida como Cidade das Palmeiras. Ali em Jericó morava um personagem importante da história bíblica. Ali morava um publicano. Não só um publicano, ali morava o chefe dos publicanos daquela região. Seu nome, Zaqueu. Nós vamos contar a história de Zaqueu. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, ela fala conta mais ou menos como é que era a vida de um publicano. Os publicanos eram milionários, o chefe deles era multimilionário. Zaqueu era assim. Mas a vida de um publicano não era tão fácil assim, não. Se o povo judeu detestava os publicanos, porque o objetivo do publicano era abastecer o tesouro público de Roma, por isso o nome publicano, os publicanos cobravam impostos. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Você imagina pagar imposto para um povo que está dominando o seu país. Gostavam menos ainda, é claro. Então os publicanos eram detestados pelos judeus. Eram considerados pessoas de má vida, eram considerados perversos, pecadores. Aí você pensa, bom, tudo bem, né? Mas, e pelos romanos? Bom, os chefes dos publicanos, que eram os detentores de maior capital, eles adiantavam o imposto para o Império Romano. E tinham o direito de receber do povo esse imposto que eles haviam adiantado com lucro. Era a lei, funcionava assim. Então os romanos gostavam muito deles, né? Adiantava até o imposto. Não, para os romanos eles eram detestados, tanto quanto era pelos judeus. Considerados impuros. Você imagina Zaqueu tentando andar na rua. De um lado, os judeus querendo que ele desencarnasse. Do outro lado, idem os romanos. Tanto é que eles andavam com segurança. Quem está assistindo ou assistiu a série Chosen na Netflix, vê lá que Mateus andava com um oficial romano para fazer a segurança. Zaqueu tinha seu segurança. E Zaqueu
fica sabendo que Jesus estava vindo da antiga Jericó em direção a Jerusalém. E essa história está lá no capítulo 19 de São Lucas. Aliás, São Lucas é o único evangelista que cita Zaqueu. E quando Lucas fala, pode acreditar, era um médico artista escolhido por Paulo de Tarso, décadas depois, para escrever Atos dos Apóstolos. Então, as informações de São Lucas são bastante confiáveis e quase não tem citação de nomes nos evangelhos de Lucas. Ele cita Zaqueu. Então, esse personagem existiu. Zaqueu fica sabendo que Jesus viria da antiga Jericó em direção a Jericó, passando por ali para seguir para os festejos da Páscoa em Jerusalém, e ele queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Era milionário? Era. Quando ele chega lá para ver Jesus, estava Jesus passando com os apóstolos, ele não conseguia. Se a gente for ver lá em São Lucas, Zaqueu era de baixa estatura, ele era baixinho, aquele povaréu na frente, e ele não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Ele não podia pedir para os seus seguranças, seus funcionários, afastar a multidão para ele ficar na frente? Ele podia. Ele tinha poder para isso, tinha recursos para isso. O que ele fez? Tomou uma atitude inesperada. Ele correu logo à frente e subiu num sicômoro, que é uma figueira brava. A figueira mesmo é um arbusto. Ele subiu no sicômoro para ver Jesus. E aí já vem uma lição que dificilmente a gente para prestar atenção, né? Você quer ver Jesus? Você se eleva, senão você não vai ver. Você quer ver Jesus mesmo? Sobe. Se ficar aqui embaixo, você não vai ver. Serve para a gente, para as nossas vidas como espírito. Zaqueu subiu fisicamente numa árvore. Quando Jesus passa, Jesus estava com os apóstolos. Um dos apóstolos era Mateus, que era publicano e evidentemente conhecia Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, apressa-te em descer daí, hoje me hospedarei em sua casa. Tem gente que diz que Mateus estava ali ao lado de Jesus, reconheceu Zaqueu e falou: Jesus, aquele é um publicano também, é Zaqueu. Você não quer dormir na casa dele? Mas tem gente que fala também, que aliás eu gosto mais dessa história, que Jesus, médium que era, imediatamente reconheceu Zaqueu. Sabe Chico Xavier, quando as pessoas iam até Chico Xavier, e ele recebia as pessoas e cumprimentava pelo nome? Aí tem gente que conta aquela historinha, não, as pessoas faziam entrevista antes de conversar com Chico Xavier, por isso que Chico sabia o nome. Nunca aconteceu isso aí. Chico Xavier era um médium, e provavelmente Emmanuel buzinou na orelha: essa aqui é a Dona Aparecida que veio aqui. Ele era assim, ele atendia as pessoas pelo nome. Imagina Jesus. Então Jesus provavelmente, a gente vai ver mostra disso logo à frente, reconheceu Zaqueu e avisou Zaqueu que iria se hospedar na casa dele. Você imagina se você tem um ídolo, qualquer que seja, pode ser até a Deolane, MC Pipoquinha. Aí a pessoa chega para você: olha, eu vou me hospedar na sua casa, posso? Você fica feliz. Você imagina Zaqueu, era Jesus, que ele já conhecia as histórias de Jesus. A gente está falando do ano 33 da era cristã. Jesus morreria naquele final de semana. Zaqueu prepara um alto jantar, né? Músicos, etc. E recebe Jesus na sua casa, fica muito feliz. E lá pelas tantas, Zaqueu chega para Jesus, isso também está no texto de Lucas, e aí a gente tem um problema de tradução. Porque algumas traduções da Bíblia em português dizem que Zaqueu chegou até Jesus e falou: mestre, a partir de hoje, eu vou dar metade dos meus lucros aos pobres, e eu vou restituir em quádruplo tudo aquilo que eventualmente eu tenha cobrado de maneira indevida. E Jesus diz o quê? Hoje a salvação entrou em sua casa, e o Filho do Homem achou que estava perdido. Vamos às explicações. Carlos Torres Pastorino, que é um grande nome da doutrina espírita, antes de ser espírita, ele era um padre católico. Versado, conhecia muito grego, a língua dos evangelhos, conhecia latim, era um teólogo, defendeu sua tese no ano de 1932, se não me engano, no Vaticano, na frente de um cardeal e 3 bispos. Uma pessoa que conhecia muito do que falava. E ele conta para a gente o seguinte, fala: olha, o texto em grego não diz eu vou
restituir ao quádruplo. Não diz, eu vou dar metade dos meus lucros aos pobres. Ali está no presente do indicativo. Dino, que é a palavra em grego. Eu dou. Eu restituo. Aliás, restituir ao quádruplo parece que faz parte da lei civil mosaica. Então, quando Zaqueu fala isso para o Cristo, ele já está falando, ele não é que ele vai fazer, ele já fazia aquilo. É ação constante, está no presente indicativo, indicação constante. Eu faço, eu restituo, eu dou para os pobres. E aí Jesus teria dito, falou, com certeza, hoje a salvação entrou na sua casa. Aí vem uma explicação de Haroldo Dutra Dias, que a maioria das pessoas aqui conhece. Haroldo Dutra Dias conta o seguinte para a gente. O nome de Jesus, tanto em aramaico quanto em hebraico, o nome original de Jesus é Yeshua. O nome completo, Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. Acontece que Yeshua é uma palavra que significa salvação e salvador. As pessoas veem Jesus como uma pessoa sisuda, sempre sério, que nem Allan Kardec. Você já viu foto do Allan Kardec no Evangelho? Já viram foto? Ele não está sempre sério, olhando meio de lado, assim? Mas todo mundo no século XIX tirava foto dessa maneira. Por isso que ele aparece assim. Mas se você for ver a revista Espírita, quando o Kardec responde algumas perguntas, ele tem um bom humor excepcional. Acho que Jesus não tinha bom humor. A melhor representação que eu já vi de Jesus é daquela série, do Chosen. Porque Jesus está sempre sorridente, atendendo bem as pessoas, risonho. Provavelmente, segundo Haroldo, Jesus fez uma brincadeira com o Zaqueu. Ei, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa, né? Tipo, ele era a salvação, o nome dele significava salvação. Um jogo de palavras, de muito bom humor, diga-se de passagem. E o filho do homem achou que estava perdido. Claro que tem aqueles que vão entender que Zaqueu estava perdido no erro, afinal era um publicano, né? Mas não, Jesus provavelmente já conhecia Zaqueu lá do mundo espiritual, era um bom espírito, a gente vai ver, a história dele, ele era muito boa pessoa. Então ele estava perdido, como você encontra uma pessoa que você não vê faz muito tempo, um parente querido, você fala, rapaz, até que fim te encontrei, você estava perdido? Deve ter sido nesse sentido. Eu sei que aquela noite, Zaqueu foi dormir feliz. No livro de Jorge Damas Martins, o 13º apóstolo, tem uma descrição lindíssima do momento em que Jesus sai e vai aos vinhedos daquela rica propriedade de Zaqueu para orar para Deus. No dia seguinte, Zaqueu acorda, encontra Jesus sentado junto ao poço dos jardins daquela propriedade maravilhosa que Zaqueu tinha, chega para Jesus e fala, Jesus, eu gostaria de acompanhá-lo até Jerusalém. Eu posso? Jesus não só concorda, como chama os apóstolos e avisa, Zaqueu vai conosco para Jerusalém. E eles seguem, a comitiva segue até Jerusalém. Pega a estrada que ia de Jericó a Jerusalém. Aliás, é nessa estrada que acontece a parábola do bom samaritano. Lembra como ela começa? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Começa assim, é a mesma estrada, só que agora é subida, demorava até mais. São 27 quilômetros de distância, morro acima. É 1 quilômetro de diferença, 300 metros abaixo, mais 700 metros acima do nível do mar. Quilômetro de subida, mais 27 quilômetros de rampa. E eles vão. Lá pelas tantas, Zaqueu chega perto de Mateus. Olha, as fontes que eu consultei, e que depois fui tentar confirmar e parece que são bem confiáveis, são do livro 13º Apóstolo. Mateus está ali subindo com Jesus, Zaqueu chega até ele e fala, Mateus, o que é preciso para ser discípulo do Cristo? Ele nem falou em apostolado, ele falou discípulo. A Mateus fala para ele, Zaqueu, não tem nenhum cerimonial, mas se você quiser, você pode ser batizado. E Zaqueu, mas serei batizado pelo Cristo? Ah, não, Cristo não batiza. Mas Simão, Pedro e Filipe, eles batizam, eles podem te batizar. Numa parada no caminho, onde tinha um poço, tipo uma piscina, ele é batizado lá. E ali, segundo as tradições da época, Zaqueu poderia escolher outro nome. Ele escolheu um nome para homenagear Mateus, que era seu amigo, tão publicano quanto ele. Que nome ele escolheu?
existe uma forma derivativa do nome Mateus, que é Matatias. Mas ele escolheu a forma abreviada da forma derivativa, que é Matias. Então, Zaqueu é Matias? É. E tem muita fonte que leva à conclusão que realmente São Matias é Zaqueu. Eles seguem até Jerusalém, acontecem todos aqueles eventos da Páscoa do ano 33, Jesus volta ao mundo espiritual. Só um apóstolo estava presente durante a crucificação, só um. Todos os outros fugiram. Foi João Evangelista, ele estava lá. Tanto é que Jesus o entrega aos cuidados de Maria, sua mãe, e entrega a Maria aos cuidados de João. E desencarna pouco depois. Todos os apóstolos fugiram, João estava lá. Aí tem aquele negócio, já viram aquela frase do Evangelho? Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Ali foi literal, a turma quis salvar a vida e fugiu todo mundo. Todos foram executados pelos romanos. Todos. Quem é que morreu de velho? João Evangelista. Né? Mas os discípulos, eles ficaram. Matias era um discípulo, ele estava lá. Jesus desencarna. E o tempo passa e nós vamos encontrar Matias trabalhando na Casa do Caminho, uma obra social criada por Simão Pedro e Tiago, lá em Jerusalém. Matias lá faz um trabalho espetacular. Era uma pessoa muito letrada, conhecia profundamente, além das línguas locais, o grego e o latim. Então, durante o dia, ele dava aulas, ele era um professor, cuidava especialmente da infância e juventude. À noite, ele era enfermeiro naquela instituição. E, gente, doença, ano 33 da era cristã, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, ele fazia o que ele podia. Mas ele sempre estava lá para consolar e orar para quem precisava. Ele estava lá. Ele fica muito tempo lá. Certa feita, vocês sabem que a grande perseguição aos cristãos, foram 4, na verdade, episódios de grandes perseguições. Primeiro começa com o Nero, no ano de 64. Nesse período, Paulo de Tarso tinha uma comunidade cristã em Cesareia, que era uma sede administrativa do Império Romano naquela região. Cesareia, ali do lado do mar, tem 2 Cesareias, aquela Cesareia mais próxima ao mar. Era uma sede administrativa do Império Romano. E Paulo de Tarso, ele tinha ali a sua igreja, a sua comunidade cristã. Nisso ele já tinha, nós estamos falando de 60 anos, 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, né? Anos 64, 65 da era cristã. E Paulo de Tarso é preso e é levado a Roma para ser julgado. Quando Simão Pedro fica sabendo, ele fala para Matias, Matias, vai lá, começa a tomar conta daquela comunidade. Matias estava para sair, quando os apóstolos decidem escolher um novo apóstolo. Até então ele era só discípulo. Mas como é que nós vamos escolher outro? Né? Os apóstolos estavam reunidos lá, Judas se suicidou, queriam substituir Judas. Olha, não dá para a gente decidir. Tinham 2 candidatos, Barsabás, o justo, e Matias. Deus decide, vamos fazer um sorteio. Sorteou. Matias era apóstolo agora. E ele vai para Cesareia. Ele continua a obra de Paulo de Tarso em Cesareia. Ele faz aquela obra crescer, mais ainda. Só que no ano de 66 da era cristã, os judeus têm uma excelente ideia. Vamos nos revoltar contra o Império Romano. Foi a primeira grande revolta de Israel contra o Império Romano. O que vocês acham que aconteceu? Mas acabou aquele povo, foi massacrado. 4 anos depois, nem o templo de Salomão estava em pé. Uma estrutura gigantesca para 20 mil pessoas. Os romanos destruíram aquilo ao ponto que hoje em dia só tem um muro. O Muro das Lamentações fazia parte do Templo de Jerusalém. Destruiu tudo. A igreja de Paulo de Tarso, agora de Matias, em Cesareia, não sobrou pedra sobre pedra. Conta-se que Matias, ele escapou por milagre de morrer ali. Ele estava lá, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O que a vida me reserva? Nisso ele recebeu uma mensagem de Filipe, que houvera batizado
Matias na subida, na estrada de Jericó para Jerusalém. E Filipe fala para ele o seguinte, manda uma mensagem dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma obra cristã aqui na Etiópia, e eu estou precisando de alguém para me ajudar, porque eu tenho que continuar minha peregrinação. O Matias estava assim, ó, bom, vamos lá, né? Está precisando de mim, vamos lá. Sabe aqueles espíritos que têm a missão, ele não rejeita, ele pega e vai, né? Ele aceita, é em nome do Cristo, então eu vou. Ele foi, até parece que no caminho ele parou na Capadócia e fez lá um trabalho de cristianização naquela região, depois foi para a Etiópia. Na Etiópia, Filipe, quando construiu a sua comunidade cristã, ele teve apoio da rainha da Etiópia, Candace. A gente não sabe se Candace era o nome dela ou se era o título, né? Tem essa discussão, também não sei. Mas Candace, ela tinha um oficial eunuco que se tornara cristão e fez ali uma ponte entre Filipe e a rainha, e ela deu todo o apoio para aquela comunidade. Deu todo o apoio. Quando chega Matias ali, lembra que era Zaqueu, né? Filipe vai continuar a sua pregação e ele começa a tomar conta daquela comunidade. Gente, ele tinha sido Zaqueu. Imagina a capacidade administrativa daquele cidadão. Ele transformou aquele lugar, ele transformou. Ele atendia gente de todo tipo de necessitado, com o coração do tamanho do mundo, né? Atendia todo tipo de necessitado. Ele foi se tornando uma pessoa importante na região, naquela comunidade. Chegou ao ponto, isso na história não está escrito, interpretação minha, né? Sabe quando você está andando na rua e todo mundo fala assim: Matias, que bom te ver. Nossa, Matias, você me ajudou tanto. Nossa, Matias, você ajudou minha família. Aí passa o rei da Etiópia. E lá vem o chato que cobra imposto. O rei da Etiópia começou a ficar com ciúminho, invejinha. O rei passou por cima dos oficiais da rainha, passou por cima da rainha, e qual a ordem que ele dá para os seus soldados? Cerca e queima tudo. Queima tudo. Não seria a última vez. Os soldados cercaram e puseram fogo naquela... Gente, Etiópia, lugar seco. Eu não sei, era Satubão, é igual Jabuticabal. Depois que enterraram gente viva lá na febre amarela, não chove naquela terra. E lugar seco, casebres de madeira, cobertos com palha. O que vocês acham que aconteceu? Matias escapou por milagre de uma das choupanas. Por milagre. Quando ele olha, a pequena igreja que ele tinha construído estava pegando fogo. Aí ele ficou desesperado, porque naquele lugar é que ficavam as crianças abrigadas. Gente, o que vocês acham que ele fez? Ele invadiu a igreja, atravessou uma parede de chamas, conseguiu tirar as crianças por uma janela dos fundos e o fogo cercou. Quem viu Matias pela última vez diz que ele estava de joelhos, com os braços erguidos, orando ao Pai. Matias volta para o mundo espiritual. Existem alguns escritos apócrifos que dizem que Matias teria sido executado em Jerusalém por apedrejamento e decapitação. Provavelmente isso nunca aconteceu, então é bem provável que ele tenha morrido realmente nesse incêndio. Como vocês acham que ele chegou no mundo espiritual? Recebido como um herói no mundo espiritual. Um herói. Gente, está vendo? Tem gente que é servidor do Cristo desde que o Cristo estava na terra. E a gente estava lá fazendo o quê? Quando Pilatos foi Cristo e Barrabás, que era o serial killer lá. Quem que vocês querem que ele solte? O que nós fizemos? Solta o Barrabás. Mas tinha gente que estava servindo Cristo desde essa época. Zaqueu, Matias, servidor do Cristo. Lá no mundo espiritual, um século depois, Matias está lá e ele assiste uma palestra de Cláudio. Cláudio, emissário de altas esferas, era um espírito responsável pelas inter-relações, reencarnações de 2.000 espíritos. Gente, a gente não dá conta de 1, 2, 3 filhos, né?
esses espíritos têm aos seus cuidados 2.000 espíritos. Você imagina se nesses 2.000 um se suicida? Imagina se nesses 2.000 um faz um aborto? Tem que rearranjar a reencarnação de todo mundo para acomodar aquela situação novamente. Cláudio fazia isso. Eu sei que Matias chega até Cláudio e fala: Cláudio, tem um filho muito querido meu de vida passada, de outra encarnação, a gente não sabe se é como Zaqueu, que ele tinha filhos, Zaqueu. Deixou os filhos muito bem antes de acompanhar Jesus, diga-se de passagem. Mas ele fala: eu tenho um filho muito querido, que tem se perdido no mal. Eu gostaria de ir à terra para tentar resgatá-lo. O que Cláudio fala para ele? Falou: ô Matias, você viu como é que está aquilo lá? Você viu como é que está aquele lugar? Se realmente quer, e talvez o seu filho não esteja pronto, talvez não seja um espírito pronto para ser resgatado das fileiras do mal, talvez ele precise mais tempo, mas você vai resistir a um pedido no espírito do nível de Matias? Aí Cláudio falou: tá bom, você vai, eu vou te conceder 100 anos para você tentar resgatar o seu filho, senão ele vai ficar na terra reencarnando quantas vezes forem necessárias até que ele chegue lá, porque não parece que ele chegou ainda. Aí a gente vai ter uma história narrada por Emmanuel, no livro Ave Cristo. Matias reencarna como Quinto Varro, um romano. Não era pobre, mas também não era rico. Estava lá uma classe média romana. Ele era empregado de Opílio, que era primo da sua esposa Cíntia. Com Cíntia ele teve um filhinho, Tassiano, que é o espírito que ele reencarnara para tentar ajudar. Mas alguma coisa estava estranha naquela relação. Primeiro, Cíntia, segundo Emmanuel, parecia mais uma filha rebelde de Quinto Varro do que sua esposa. Pessoa fútil, ela só pensava em propriedade, joias, coisas assim. E Quinto Varro, ele tinha uma forte tendência ao cristianismo. Aquele período onde não havia tanta perseguição aos cristãos. Logo depois foi severa. Não lembro nem o nome do imperador, mas foi grave, pior que Nero. E Quinto Varro tinha forte tendência, ele tinha um orientador cristão, Appius Corvino. E Cíntia dizia para ele: eu não vou nessas reuniões cristãs que você está indo. Não, você já viu como vão trajadas as mulheres que comparecem a essas reuniões? Eu prefiro ir aos meus deuses trajada de maneira como uma verdadeira romana merece. Fútil. Aí ele aceitava. Certo dia, Opílio, que era o patrão de Quinto Varro, manda Quinto Varro numa missão comercial na qual ele demoraria um certo tempo. Quinto Varro vai, demorou, né? Ele volta. Quando ele volta, ele chega precocemente e ouve Opílio e Cíntia conversando no quarto dele. Gente, Roma, apelando 200. Hoje em dia, você não acharia um pouquinho esquisita essa história? Você não achou? Peraí, tem algo pouco estranho nessa história. Ele também achou. Só que ele era Zaqueu, né? Era um espírito já de outro nível. Falou: eu vou parar aqui, vou ouvir, pode não ser o que eu estou pensando. Infelizmente era o que ele estava pensando. E ele ouve de Opílio que ele já tinha Cíntia para ele há 1 ano. O Tassiano tinha 1 ano, foi desde o nascimento do Tassiano. E Opílio também fala para Cíntia que estava providenciando a morte de Quinto Varro. E ele ia assumir a Cíntia como sua esposa e Tassiano como seu filho. Quinto Varro se desespera, né, com essa situação. Ia perder o filho, ia perder a esposa, ia perder a vida. E ele vai se consultar com Appius Corvino, seu orientador espiritual no cristianismo. Ele conta a história e fala: Corvino, eu vou raptar o Tassiano. Aí o Appius Corvino fala para ele: o Quinto Varro, Cíntia é uma má mãe? Fala: não, como esposa ela é terrível, mas como mãe ela é espetacular. Tá, então faz o seguinte, deixa ela com o filho, deixa ambos com Opílio e vá seguir seu caminho. Mas por que isso? Por que isso, Appius Corvino? Porque se você ficar lá, você vai morrer. Tassiano vai continuar sendo enteado de Opílio. Se você for embora,
Tassiano vai continuar sendo enteado de Eupílio, só que você vai continuar vivo. E você tem outras missões a cumprir. Mas que missões? Aí Apis Corvino fala a frase que definiu a situação. Quinto Varro, você não está aqui para servir o Cristo? E Apis Corvino sai numa missão em direção à África e Quinto Varro vai junto. Certa parte do caminho, chega um homem, ali, já estava um tempão andando, caminhando. O homem chega até Quinto Varro e fala: Quinto Varro, eu fui contratado para lhe matar. Eupílio me pediu para te matar. Mas quando eu te vi, eu te reconheci. A sua família ajudou muito a minha família. O seu avô, seu pai, ajudou muito o meu avô. Eu tenho uma dívida para com sua família, eu não posso te matar. Só que eu estou viajando com outros e eu tenho que lhes apresentar um corpo. E Quinto Varro perguntou: mas o que você vai fazer? Eu falei: eu já fiz. Eu matei Apis Corvino. Ele corre até onde Apis Corvino deveria estar, encontra Apis Corvino à beira da morte, ainda vivo, que lhe faz um discurso especial, né? Aquelas coisas bonitas. Emmanuel é muito bom com a oratória, né? Ele descreve as situações, ele descreve a fala dos personagens, das suas histórias, são reais, com bastante poesia. Eu sei que Apis Corvino desencarna nos braços de Quinto Varro, que opta por homenagear o seu mestre. E ele passa a assumir o nome de Corvino, não Apis Corvino, irmão Corvino. E continua a sua missão pela África, usando o nome de irmão Corvino. Passam anos, ele fica velho, cansado, irreconhecível. Bem irreconhecível, cansado, África, serviços duros, difíceis. E a vida o leva de volta a Roma, como jardineiro. Em Roma, Quinto Varro abre uma instituição para atender meninos em desabrigo, a Casa dos Meninos. E a vida o leva a trabalhar na casa de Eupílio, Cíntia e Tassiano. Tassiano não o reconheceria. Os outros também pouco contato tinham com o jardineiro, né? Milionários da época, e ficar conversando com o jardineiro por quê? Também não reconheceram. Só que Tassiano, ele gostava de andar pelos jardins. E Quinto Varro tinha longas conversas com Tassiano, por quê? Porque ele tinha a esperança de trazer Tassiano de volta para ele, para o seu coração de pai. Determinada parte lá da jornada desses espíritos, Tassiano adoece, fica bem doente. Quem orou por ele o tempo todo? Quem orou? O seu pai, Quinto Varro, que Tassiano nem sabia que era o seu pai, só conhecia como Corvino, o jardineiro. Tassiano melhora. Quinto Varro, para homenagear a melhora de Tassiano, ele chama os meninos que ele abrigava, que tinham formado um coral, e leva até a casa de Tassiano para que as crianças façam um número musical, cantem algumas músicas em homenagem a Tassiano, a sua recuperação, pensando: quem sabe essas músicas lhe tocam o coração e eu posso lhe dizer que eu sou seu pai. E ele não podia dizer até então. Tassiano odiava cristão. Corvino era cristão. Seu pai, Quinto Varro, era cristão. E por que Tassiano odiava cristão? Porque disseram que seu pai se tornara cristão, mas fora assassinado pelos cristãos. Olha a mentira do Eupílio e da Cíntia para cima do jovem. Então ele detestava cristão. Então Quinto Varro não tinha como falar que era cristão, que era o seu pai. Esperava uma oportunidade. E aquele coral das crianças talvez abrisse o coração endurecido de Tassiano. As crianças se apresentam, cantam uma sequência de músicas lindíssimas. A última música fazia referência a Jesus, louvava o Cristo. Tassiano, acho que ele se tocou o coração, ele se enfureceu. Ele mandou soltar os cães ferozes da propriedade sobre aquele grupinho de crianças. Várias crianças ficaram bem feridas, mas um menininho de 5 anos
foi tão mordido por um dos cães, e abriu o abdômen, que o menininho Quinto Varro, Corvino, corre até ele, e o menininho desencarna no colo de Quinto Varro. E Quinto Varro fala: Tassiano, pensando que Tassiano, com remorso de ter visto aquela cena, fala: Tassiano, eu sou seu pai. Mentiram para você. Eu sou o Quinto Varro. Pensa que Tassiano ficou emocionado, ficou tocado, abraçou o pai que ele achava morto pelos cristãos? Não. Ele denuncia o pai como bruxo. Quinto Varro é executado. E o carrasco tem que aplicar 3 golpes de espada para devolver Quinto Varro ao mundo espiritual. Tassiano continuou vivo. Quando Quinto Varro chega no mundo espiritual, quem que recebe ele? Appius Corvino e Cláudio. Cláudio olha para o Quinto Varro, já olha com aquela cara e fala: Quinto Varro, você vai pedir para voltar, né, Quinto Varro? Ah, vou? Eu tenho que resgatar Tassiano. Mas você não viu o que aconteceu, Quinto Varro? Que agora eu já estava chamando de Quinto Varro, né? Mas aqui é o Matias. Você não viu o que aconteceu lá? Você acha que esse rapaz está pronto? Um dia ele vai estar pronto e eu quero colaborar. Eu quero ajudar, eu quero tirar ele dessa sequência de males que ele tem produzido ao longo da sua existência como espírito. Aí Cláudio fala o seguinte: ô Quinto Varro, lembra que eu te dei 100 anos? Vai acabar o tempo. Você não pode nem descansar aqui no mundo espiritual. Você vai ter que voltar para a Terra agora. E pior, você vai viver pouco, Quinto Varro. Você tem pouco tempo para isso. Eu aceito o desafio, eu vou. E Quinto Varro reencarna como Quinto Celso. Nome parecido, né? Como Quinto Celso. Jovenzinho, filho de Hortência, uma romana bem pobre. Quando Quinto Celso tinha 7 anos de idade, a mãe dele foi contaminada e estava com tuberculose. Tuberculose naquela época era mortal, né? Até os anos 40, 50 era mortal. E Quinto Celso fazia o quê? 7 anos de idade, ele ia tocar alaúde na frente de uma padaria, numa praça, para ganhar algumas moedinhas para levar para a mãe Hortência, que já não podia mais trabalhar. Olha o espírito que estava ali. A mãezinha Hortência, ela volta ao mundo espiritual. Quinto Celso estava desabrigado. Quem é que o acolhe? O dono daquela padaria, um panificador chamado Agripa. Algumas tradições do mundo espiritual dizem que Agripa reencarnaria no Brasil, depois de muito tempo, como Peixotinho, o maior médium de efeitos físicos que o Brasil já teve. As materializações de Peixotinho tinham luz própria. Eu assisti reuniões de materialização, muitas delas nos anos 70 com meu pai. Nunca vi um espírito com luz própria, mas todos que assistiam lá com Peixotinho diziam que era como se houvesse uma lâmpada fluorescente dentro da entidade, como a entidade se materializava, e todo mundo via. Eram reuniões para a cura, tinham um objetivo. Esse era Agripa, que acolheu o Quinto Celso. Lá pelas tantas, a história é longa, eu não vou, senão a Valéria vai me tacar uma marmita na testa, né? Lá pelas tantas, o Tassiano conhece aquele menino, o Quinto Celso. Tassiano era casado, tinha 2 filhas, mas ele, quando vê aquele menino, ele se apaixona pela criança. Fala: vou adotar o Quinto Celso. Olha como a espiritualidade organiza as coisas para que aconteçam da melhor maneira possível. Ele adota o Quinto Celso. E Quinto Celso vai morar com ele. Lembra de quem a gente estava falando? Quinto Celso vira cristão. Vira cristão. Só que a vida de Tassiano não tinha sido muito fácil depois que ele provocou a morte do seu próprio pai, que ele agora acolhera como seu filho adotivo. Era uma pessoa já cansada. Para encurtar a história, Quinto Celso convence Tassiano a participar de cultos cristãos. E depois de um bom tempo, nós vamos encontrar Quinto Celso, um jovem adulto, e Tassiano, já um senhor,
condenados à morte por serem cristãos. Convidados a abjurar o Cristo, como era o costume da época, Quinto Celso não faria. Era tão cristão que recebeu o Cristo na sua própria casa quando era Zaqueu. Tassiano também não fez. E ambos são executados em Roma. Quinto Celso pelo fogo e Tassiano, já cego, ele está lá na arena vendo o seu filho adotivo queimar na fogueira. E ele em prece sente quando as feras, ele foi morto por animais selvagens, quando as feras o atingem e começam a dilacerar sua carne. Num determinado momento, quando, como conta Emmanuel, Tassiano, que já era cego nessa época, ele vê a luz, ele começa a ver as imagens. Ele já estava fora do corpo, nem percebeu. Quando ele olha, quem ele vê ao seu lado, ele não vê o seu filho adotivo, Quinto Celso, ele vê o seu pai, Quinto Varro. Era o mesmo espírito, mas ele optou por aparecer a Tassiano dessa maneira. Tassiano foi resgatado. Daí para frente, só faria coisas boas. Zaqueu, Matias, Quinto Celso, Quinto Varro conseguiram resgatar um espírito. A história continua. No ano de 1986, Chico Xavier recebe uma psicografia que conta a seguinte história para nós. Em Roma, logo após a publicação do Édito de Milão, nós tivemos o Édito da Tolerância de 311 depois de Cristo, o Édito de Milão de 313 depois de Cristo, onde já não havia oficialmente ninguém mais poderia perseguir cristãos. Tinha gente que detestava cristão, ainda. Politeísmo ainda estava enraizado, mas perseguição não tinha mais. Essa psicografia conta que em Roma, logo depois do Édito de Milão, existiam duas jovens, gêmeas idênticas. Se fisicamente eram indistinguíveis uma da outra, espiritualmente não tinha nada a ver uma com a outra. Ceres e Cecília. Cecília, bondade em pessoa. Cecília tinha muita vontade de se tornar cristã. Ela só não o fizera em obediência a seu marido, Coriolano Rufus, que era um oficial romano, politeísta, que não suportava cristãos. Mas Cecília queria ser cristã, mas respeitou a vontade do marido. Ceres, a sua irmã gêmea, vocês assistiram Mulheres de Areia, Ruth e Raquel, era mais ou menos aquela praga. Ceres era invejosa, ela queria o filho de Cecília, Pompílio, ela queria o marido, Coriolano Rufus, ela queria as propriedades, ela queria tudo para ela. E ainda morava de favor na casa da irmã. Bom, lá pelas tantas, um amigo de Coriolano Rufus, ele vai visitar a casa. Quando ele vê Cecília, né, a bondade da menina, a luz que emana de um espírito bom como ela era, ele se apaixona por ela. Aí você fala, lá vem novela mexicana, né? Não. Ele respeitou o decoro entre o casal. Ele não se insinuou para Cecília. Mas Ceres percebeu. Certa feita, Coriolano Rufus, ele vai fazer uma viagem. Ele ia demorar bastante. Logo que ele saiu, uma semana depois, quem que adoece? O Pompílio, o menininho, o filho dele com a Cíntia, com a Cecília. O menininho doente e não tinha médico romano que curasse. Aí Domitila, que era uma amiga cristã de Cecília, falou, olha, Cecília, os médicos romanos não vão dar jeito no seu menino não, Pompílio pode morrer. Só que lá em Posidônia tem uma comunidade cristã onde o irmão Parmênio, ele está fazendo algumas curas lá que são impressionantes. Por que você não leva ele lá? Bom, a mãe recebe uma notícia dessa, os médicos não conseguem curar o menino, piorando a cada dia, vamos embora. Posidônia e Roma, Posidônia perto de Pompeia, dá uns 200 quilômetros de distância. Vamos embora. Ela foi. Quando Ceres viu isso aí, a irmã Má, ela chamou uma serva e falou o seguinte, olha,
convide o Cláudio para jantar aqui em casa. E fica vendo tudo o que acontece. Fica vendo o que acontece. Providencie um jantar espetacular. E observa. Cláudio, na inocência, né? Ele foi. Chega lá, quem o recebe? Séries. Ninguém sabe, na psicografia não diz, se Séries se apresentou como Séries mesmo ou como Cecília. Acontece que eles jantaram e tal, e ao final, conta a psicografia, que eles se beijam. A serva vendo tudo, que eles se beijam. Não passa disso, a gente não sabe se ele saiu no mesmo dia, saiu no dia seguinte. Foi embora. Eu sei que passa lá um tempo, né, passa lá algumas semanas, volta o Coriolano Rufus. Ele chega para a serva, fala, está tudo bem aqui, está tudo em ordem? Fala, tá tudo bem, só que aconteceu uma coisa estranha. Aí ela conta do jantar e do beijo. Ela sabia que era Séries, e o Coriolano fala, afinal, quem era? Séries ou Cecília? Aí ela fala, meu senhor, eu não sei, eu não consigo distinguir uma da outra. Aí ele fala, mas teria Cecília caído na infidelidade de maneira tão indigna? Aí ele fala, cadê Cecília? Cecília foi levar Pompílio para ser tratado por Parmênio lá em Posidônia. Entornou o caldo de vez. O homem achava que Parmênio era um charlatão, um bandido. O pior de tudo, era cristão. Quem que era Parmênio? Quem que vocês acham que era Parmênio? Quem que vocês acham que era Parmênio? Muito jovenzinho, Parmênio foi expulso de casa porque se tornou cristão. Aos 15, 16 anos de idade se tornou cristão. Expulso de casa. Como eu disse, não tinha perseguição, mas tinha gente que detestava cristão nessa época. A família não aceitou. O filho, adolescente, ser cristão, o expulsou de casa. Aí ele foi a Posidônia, começou a se instruir em comunidades cristãs e criou a Casa dos Benefícios, que foi a sua obra de caridade. Ficou lá um tempão, ajudando gente, desvalidos de toda a ordem, doentes de todo tipo de desabrigado, ele acomodava lá. Parmênio era Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, que agora voltava para continuar sua missão no cristianismo. Quando Coriolano Rufus fica sabendo que Parmênio estava cuidando do seu filho doente, ele reúne um grupo de homens, vamos até Posidônia, claro que levou um tempo para chegar lá, cercaram a Casa dos Benefícios, a obra assistencial de Parmênio, e ele mandou queimar tudo. De novo, aquilo aconteceu de novo. A gente nem sabe se Pompílio e Cecília e Domitila, se eles conseguiram sair. A gente não sabe disso. Ao final da psicografia, é dito que a Casa dos Benefícios, os abrigados e Parmênio, ao final, estavam reduzidos a cinzas. Passam-se mais de 1500 anos. Nós não sabemos se Zaqueu encarnou nesse período. Nós não sabemos, essa história nos é perdida. Porém, lá nos anos de 1570, século XVI, existia um nobre na França, no norte da França, conhecido como Carlos Philippe Bittencourt de la Chapelle. Carlos Philippe era médico, extremamente caridoso, atendia todo mundo que não podia pagar, ele atendia gratuitamente. Era uma pessoa de uma bondade ímpar. Era conhecido na época como o médico dos pobres, olha só. Carlos Philippe tinha a sua família, tinha uma filha que ele gostava muito, chamada Ruth Carolina. E em Paris, no ano de 1572, haveria um casamento muito importante. A filha de Catarina de Médicis, mãe do rei da França, iria se casar. As autoridades, os reis da época, todos convidados, e quem foi convidado também foi o Papa. Não sei qual é o Papa, nunca procurei saber, não sei.
o Papa foi convidado, e Catarina de Médici resolveu dar um presente para o Papa. Que presente você dá para um Papa? Você dá uma carruagem puxada por 6 cavalos brancos, a Lamborghini da época? Você dá propriedades, um palácio, um castelo? Não, ela deu um presente totalmente especial para o Papa. No dia 23 de agosto de 1572, o presente que ela dá ao Papa é a morte de todos os protestantes que haviam ido a Paris, a convite dela, para o casamento da sua filha. Os chamados huguenotes, os protestantes da época, foram massacrados. Esse massacre dos huguenotes se espalhou pela França, não ficou restrito só em Paris. Carlos Felipe era protestante, e ele estava bastante preocupado. E ele acreditava, confiava na bondade dos soldados que eventualmente chegariam até ele. Só que os soldados que chegaram até ele eram comandados por Louis Narbonne, conhecido como capitão de fé, uma pessoa de coração duríssimo. Por onde ele passou, ele executou todos os huguenotes, todos os protestantes que ele encontrou. Quando ele chega na casa de Carlos Felipe estava reunido com a família, estudando os evangelhos. Os soldados entram e Carlos Felipe fala o seguinte: pelo menos permitam que eu termine o estudo dos evangelhos. Não é concedido. Então ele se entrega em holocausto. Falei, eu me entrego, vocês podem me tirar a vida, mas deixe meus filhos vivos. Louis Narbonne deu ordem para matar a todos eles. Quem vocês acham que era Carlos Felipe? Zaqueu, que voltava para continuar a sua missão de caridade. Só escapou Ruth Carolina. Ruth Carolina houvera se abrigado numa casa cristã. Foi passar a noite com as amigas na casa cristã. Não foi encontrada pelos soldados. E ela sobreviveu. Sobreviveu para executar uma vingança terrível contra Louis Narbonne. Esses fatos estão narrados no livro Nas Voragens do Pecado, porque ela caiu nas voragens do pecado, que é uma psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que é quem recebeu Memórias de um Suicida, que é uma das obras mais conhecidas da doutrina espírita. E, aliás, a história continua, viu? Porque nós temos 3 livros de Ivone do Amaral Pereira, ditados pelo Espírito Charles, que é, primeiro, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier e O Drama da Bretanha. E, ao final do último livro, o Charles, o Espírito, chega para Ivone e fala, essa história é a sua. Era você a Ruth Carolina. Foram várias encarnações, foram 300 anos de encarnações desses espíritos. Louis Narbonne, a gente vai encontrar ele, depois de muito tempo, lá no Memórias de um Suicida, como o Dr. Roberto de Canalejas, ou Roberto de Canalejas, né? Ele era espanhol, acho que a pronúncia é essa. A gente vai encontrar no Memórias de um Suicida, já em plena recuperação dos erros do passado. Bom, Carlos Felipe, nosso querido Zaqueu, Matias, Quinto Celso, Quinto Varro, Parmênio, desencarna em 1572, passam-se quase 300 anos, e um dia, Ismael, espírito da esfera crística, encontra com Carlos Felipe no mundo espiritual e diz o seguinte: Carlos Felipe, existe uma missão que talvez você queira assumir. Você fica livre para aceitar ou não. Fala, a missão que o Cristo está dando? A missão que o Cristo está dando. A missão que o Cristo dá eu não rejeito nunca. Já estou aceitando, já aceitei. Então você vai reencarnar no Brasil. Você vai ser responsável pela disseminação ou por mostrar ao mundo, ou pelo menos ao Brasil, o que é uma doutrina que ainda vai ser levada para lá. E Carlos Felipe, Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, Parmênio, esse espírito reencarna no Brasil, no Ceará, dia 29 de agosto de 1831.
e recebe o nome de família de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Eu podia ter contado a história de Bezerra de Menezes, mas eu optei em contar a história de Bezerra de Menezes antes dele ser Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, é convidado a alçar voo para esferas mais altas. E o que ele diz? Enquanto uma lágrima estiver rolando numa face na terra, eu vou ficar aqui. E ele está aqui até hoje, patrono de tantas casas espíritas. Essas histórias, gente, às vezes você fala assim, não, mas isso é tudo uma tergiversação. Acontece que Ivone do Amaral Pereira tinha sido filha de Bezerra de Menezes. Ela conversava com Bezerra de Menezes que nem a gente conversa com uma pessoa querida. Ela tinha sido filha dele 300 anos atrás. Ele era apaixonado por essa moça, pela Ivone. E tinha um amigo da Ivone, até charameu, Newton Boechat, um médium bastante conhecido, ele desencarnou em 1974, 75, faz muito tempo. E a Ivone falou, olha, o Bezerra falou para mim, me confidenciou que na obra de Emmanuel é a história dele. Que aquela psicografia do Chico, ele que deu a psicografia, aliás, a psicografia é assinada por Bezerra de Menezes, a história de Parmênio. Ele assina, Bezerra de Menezes. E o Newton Boechat falou, posso contar isso? E ele contou. Falei, pode? E ele contou. Então a gente tem de fonte extrema. Quem é que não confia na obra de Ivone do Amaral Pereira, hein? E ele contou. Então a gente tem uma trajetória de quase 2000 anos de um espírito nobre. É uma história bonita, é uma história tocante, é uma história realmente impressionante, mas é uma história de exemplo. Ele conseguiu. Cada um aqui vai conseguir, vai chegar lá. A gente não vai precisar passar pelo que esses espíritos passaram, quase certamente, mas nós vamos chegar lá, porque desde 1865, quando Luiz Olímpio Teles de Menezes fundou o primeiro centro espírita no Brasil, a gente está acelerando a evolução, que a doutrina que só faz o bem, só fala do bem, cujo lema é fora da caridade não é salvação, só vai fazer acelerar a nossa evolução. Bezerra de Menezes, ele é um grande incentivador da nossa evolução, e não foi com palavras, é com exemplos. Era o que eu tinha a contar para vocês. Consegui ficar no tempo, são 21 horas e 2 minutos. E fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Eu sempre deixo as pessoas assim, à vontade quando eu faço o evangelho lá no Centro Espírita Caridade e Fé de Jaboticabal. Eu sempre falo para as pessoas, pode comentar. Qualquer dia alguém vai comentar. Eu falei, vale para os encarnados. Desencarnado não adianta, eu falo, não vou ouvir. Minha mediunidade é a mesma dessa mesa aqui. Zero, não, nada. Valéria? Eu vou confessar para você, é duro falar sem chorar, porque a gente emociona mesmo. E quando você lê o que você está lendo ali, quem que segura? Fica o velho aqui derramando lágrima. Sim, é muito linda. Eu que agradeço. Gente, quando aplaude eu morro de vergonha.